A gente grava, né? Depois disponibiliza no YouTube. A Cláudia Corbizier está aqui hoje comparecendo, né? Boa noite. Boa noite, pessoal. Primeiramente, psicanalista, Rio de Janeiro, atua há muito tempo, né? Atendimento aí de pessoas crônicas, já me falou algumas vezes no privado. Estudante da psicanálise há muito tempo. E intérprete e tradutora também, e poeta. Intérprete, tradutor e poeta. Aqui tem um colega que chegou agora, Denilson, lá de Moçambique. É. Gente do Brasil inteiro, né? A Ana aqui é de Curitiba, de Salvador, a Juliana. Adriano é empresário de Santa Catarina, apresentando aqui os colegas para a gente entrar logo no texto. O texto é denso, o texto é difícil demais. A gente tem que ser muito humilde na hora que lê o Freud, né? Porque a gente também não pode ser arrogante, né? Assim, ele estava na descoberta da psicanálise, né? Não existia na medicina nada para atender a pessoa com problema de cabeça, né? Problema psicológico. Eu também devo dizer, vim da engenharia, né? Sou engenheiro. Passei por uma crise muito forte em 2003. Se não fosse a psicanálise, talvez eu tivesse no manicômio, eu tivesse me suicidado ou matado alguém, porque é um momento difícil na vida em que a gente se perde. Tem um momento que você se perde na vida e não sabe por quê, né? Estudamos o capítulo do Kierkegaard, Desespero Humano, onde ele mostra como ele se desorganizou completamente quando foi descobrir que a Bíblia é um livro escrito por escritores. Não veio nenhum Deus de outro mundo aqui na Terra pegar na caneta ou na mão do homem para escrever a Bíblia. Alguns seres iluminados que disseram que passaram por uma transformação, São Paulo e aquele monte de gente que escreveu a Bíblia, chamado profetas, são escritores literários, escreveram textos com a caneta no papel. Kierkegaard, quando estava fazendo teologia, veio descobrir, estudando Sócrates, a ironia. Então, Lázaro não tinha morrido, não era um homem morto, ele era uma pessoa que não estava compreendendo a realidade. Cristo converteu Lázaro num seguidor dele, porque ele estava morto, né? Mas não é morto no sentido de um esqueleto, que Cristo fizesse uma mágica, igual João de Deus, assim, aquela mágica, e o Lázaro sai da cova. Isso é uma metáfora para a leitura do cristão, né? Mas o Kierkegaard, que não era idiota nem nada, ele falou assim, rapaz, tem alguma coisa que estranha nessa interpretação bíblica, e Cristo não era esse ser humano que veio de Marte, nem um marciano, nem um extraterrestre com poderes mágicos para fazer um cadáver virar humano e sair andando de novo, né? Então, essa crise que passa Kierkegaard, que passou Jung, Freud, nós passamos, a gente precisa ter humildade para saber assim, a gente não vem com esse saber prévio na mão, né? Aqui no grupo tem uma colega que é mãe de um rapaz que veio a óbito, um médico, né? De vez em quando passa uma crise, quando lembra do filho que perdeu. Cara com curso superior, médico, lida com pacientes, né? Trata doentes, mas não entende a si próprio. Não se conhece a si mesmo ao ponto de chegar com o delegado e falar assim, delegado, tudo bem que eu estou preso, né? Fui denunciado, agora vamos, escreve num papel o seguinte, esse crime que estão me denunciando, é preciso verificar melhor, porque pode ter algum erro aí nessa condenação, e eu estou passando um maior vexame, né, com um médico aqui na cidade, me recolheram para a delegacia, o rapaz não deu conta de conversar, transformar em linguagem, um sofrimento enorme, teve um infarto súbito e morreu. Rapaz com 30 anos, então, no grupo participa a mãe desse rapaz, que aconteceu ano passado isso, é um evento trágico, então, assim, quem é o homem na hora que você está nesse sufoco? Nós estamos aqui questionando, assim, quem é o ser humano? Então, o Freud está passando por uma loucura completa aqui, em 1914, 1915, quando ele publica aqui Lúcia e Melancolia, porque pouco tempo antes ele tinha confiado plenamente no Jung, né?
Aquela confiança total que você tem. Você dorme na cama com uma mulher ou com um marido, você não desconfia que ali tem um inimigo, né? Então, o Freud está fazendo aqui também um trabalho autobiográfico, ao mesmo tempo que ele é um médico, né, que está procurando fazer uma teoria para atendimento mental de quem tem crises humanas, mas ele também tem crises, né? A gente tem um momento aqui que ele fala, quer ver? Trouxe para cá, para o meio do texto, né? A gente tem que ter humildade para dizer assim, o Freud também não sabia antes do que ele veio descobrir depois. Não nasceu sabendo. Aqui o Freud, veja bem o que o Jung escreveu para o Freud. Jung escreveu a Freud em janeiro de 1908, né? Eles foram aos Estados Unidos em setembro de 1909. Saiba também que aceito a presidência, exclamação na carta, né? Tem uma carta do Jung para o Freud. Já que o senhor insiste. Freud, você está insistindo? Eu vou aceitar a presidência, né? O Jung foi chefe do Freud. Jung tinha 50, o Freud tinha 57 anos aqui, né? Em 1908 ele tinha 52, que é 1950, 1856, então 1908. E Jung tinha 25 anos. O Freud resolveu botar o Jung como presidente dele. Em 1908, né? Aqui depois fala assim, aí o Freud escreve. É uma carta grossa, um livro grosso, né? De 500 cartas. É estranho que na mesma noite em que formalmente o adotei como primogênito, né? Sagrei você como meu príncipe herdeiro, você meu príncipe herdeiro, Jung. Tá? Você meu filho, né? Passar para você a psicanálise. Tá bom? Vou te ensinar tudo porque você vai ser meu herdeiro, o meu filho, né? No mesmo dia em que eu te sagrei, na mesma noite, o Senhor me tenha despido da dignidade paterna. Vê só. Olha o que o Freud escreveu para o Jung. Mesma noite que eu falei assim, meu filho, você é meu herdeiro. Essa mesma noite ele me falou assim, vou tirar a sua roupa, Freud, deixar você pelado. Tirou o Freud da dignidade paterna. Isso em abril de 1909, antes de viajar para os Estados Unidos. Os primeiros meses de seu reinado, meu querido filho herdeiro, não se revelam propriamente brilhantes. Aí eu botei o Milícia, que lá de Moçambique, como meu herdeiro. Ô, Milícia, você vai ser meu herdeiro aí em Moçambique, tá bom? Vou te passar aqui toda a minha descoberta aqui da psicologia. Nomeei príncipe herdeiro. Não se revela propriamente brilhantes os primeiros meses. Tenho, às vezes, a impressão de que o senhor mesmo não levou suas funções muito a sério. Nem começou ainda a agir de modo condizente com a nova dignidade de que foi investido como novo rei, né? O Jung agora era pai do Freud, presidente do movimento psicanalítico, e o Freud era secretário. O Freud caiu na idiotice de acreditar que o Jung fosse um homem completamente fiel. Aqui no meio do texto eu botei isso, porque o Freud está escrevendo num contexto em que o Jung simplesmente se aproximou dele interessado em melhorar a psicologia e o oculto, que é o livro dele. Ele não tinha interesse em melhorar a psicanálise para ser herdeiro de Freud, como... Então, a gente vai contextualizar, porque o Freud era um ser humano, né? Como a Delma aqui, quando teve uma crise, quando as pessoas do grupo passam por um problema enorme, né? É esse ser humano que o Freud vai escrever assim, como é que você atende uma pessoa que passou por uma perda? Que pode ser luto, ou pode ser um melancólico que não perdeu nada, né? É igual o Kierkegaard, perdeu a confiança na igreja, né? Na Bíblia, não perdeu nada. Ninguém morreu. Kierkegaard foi assim, ninguém morreu, né? A noiva dele não chifrou ele. Ele não teve nenhum Jung lá que traiu ele. Então, o Kierkegaard é melancolia pura, né?
perdia a credibilidade na realidade. Eu gostaria de falar, Sim, até onde eu estudei, sei, né, na clínica, a melancolia, o quadro de melancolia clínico, né, não é que a pessoa não tenha perdido, não. A melancolia significa que a pessoa não conseguiu elaborar a perda, o luto. Por isso ela se identifica com o objeto perdido, isso. É isso aí que ele fala aqui. Perfeito. né? E aí se dissocia, o ego se dissocia e ela passa a agir como se fosse aquela pessoa que ela perdeu, ou Exatamente. aquele, enfim, né? Ele vai falar Então, contigo, aí ele fala isso, a identificação ao objeto perdido. uhum, Mas ele coloca algumas dúvidas com relação a isso, Cláudio. A gente vai ler aqui com calma, né? Vamos ver se consegue também. Depois que o sonho nos serviu como modelo normal, um sonho é um modelo normal de uma confusão mental, né? O sonho é um modelo normal que eles chamam de uma psicose noturna de vez em quando, porque o sonho é o quê? À noite você tem um pesadelo, parece um psicótico, né? O sonho é o modelo normal de um distúrbio psíquico, narcísico, né? Do narcisismo. Passamos da tentativa de compreender melancolia e luto. É a primeira vez na história da humanidade que um pensador escreve sobre melancolia e luto, né? Nunca tinha escrito nada é, antes, eu assim. também, eu também não vejo o sonho dessa forma, não. Quer dizer, o Freud fala do sonho como uma das formações do inconsciente, né? Mas aqui ele está falando, né? Distúrbio psíquico narcísico, né? É uma perturbação, né? Ele fala. É, pois é, mas assim, que perturbação se você está. É porque Entende? o sonho não é uma confusão mental? Não necessariamente. Bom, o sonho é um acontecimento noturno que a pessoa está dormindo e os pesadelos, quando ela acorda no meio assim, a gente também não está sendo assim muito literal, né, Cláudia? É uma forma de dizer metafórica, né? É uma figura de linguagem, assim. A pessoa, quando tem um sonho, não confere muito com a realidade o sonho, né? O sonho é por isso que ele fala, né? É um distúrbio psíquico, né? O Freud Quase escreveu nunca aqui, não confere sou com a eu que estou falando. realidade, né? Quase nunca. Ele não confere com a realidade. O Freud está dizendo que é um distúrbio psíquico. Eu não estou sendo muito literal, não. É um distúrbio, né? Então, se o sonho, o Freud está dizendo, o sonho serviu de base, né? Modelo, né? É um modelo, mas não quer dizer uma realidade. E um distúrbio mental, né? Vamos ver o que a gente consegue aprender com luto e melancolia. Ele está abrindo aqui o jogo, né? Pela primeira vez. Desta vez, temos que admitir algo de antemão, diferente do sonho, porque o sonho é uma formação que ele pega toda hora, né? Ele mesmo sonha, né? Tem que admitir de antemão para evitar uma superestimação de resultados. Admitir o quê? Que a melancolia, cuja definição varia, mesmo na psiquiatria descritiva, né? Não tem variações, apresenta-se em variadas formas clínicas cujo agrupamento numa só unidade não parece estabelecido. Então, ele está assumindo que não há uma teoria ainda, né? Concreta e unânime, né? Das quais alguns lembram antes afecções somáticas do que psicogênicas. Então, das quais alguns lembram antes algo do corpo do que de origem psicológica. Sem contar as impressões disponíveis a qualquer observador, o nosso material se limita a um pequeno número de casos cuja natureza de gênese psicológica não permitia dúvida. Ele vai tentar amarrar por aí, né? Quando ficar disperso, né, já que não tem nada estabelecido, ele vai tentar amarrar. É o estilo do Freud, ele tenta amarrar um pouco. Assim, desde já, renunciamos a toda pretensão de validade universal. Pronto, ó. Vou renunciar. Não é validade universal, eu vou aqui fazer um caso. Tá? Para nossas conclusões. E nos consolamos na reflexão de que, dados os nossos atuais meios de pesquisa, dificilmente poderíamos encontrar algo que não fosse típico, se não de toda a classe de afecções, ao menos de um grupo menor delas. Ele vai procurar o que é típico em algum grupo menor. Então, tem uma associação entre luto e melancolia,
ele vai falar das duas coisas. Primeiro é o luto, né? Separa bem o luto. Neles também coincide as causas oriundas de interferências da vida, ó. Então, ele chama aqui interferência da vida que vai incidir no psicológico, né? Via de regra, o luto é uma reação à perda de uma pessoa amada ou de uma abstração que ocupe seu lugar. Então, pode ser também uma abstração, tá vendo? Não concretamente, algo da realidade. Perdeu uma abstração que ocupa seu lugar, da pessoa, como a pátria, a liberdade, por exemplo. Bauman, né? Ele foi banido em 68 da Polônia. Então, ele perdeu o país dele. Foi castrado, né? Perdeu uma pátria. Ou então perdeu a liberdade, foi preso. Perdeu um ideal, caiu uma ideologia. Então, ele tem um luto, né? O luto é a perda de alguma coisa que pode ser abstrata, então. Sob as mesmas influências, observamos em algumas pessoas melancolia. Sob a mesma influência que em uma pessoa levou ao luto, o outro caiu na melancolia, em vez de luto. Adel, só para corroborar com a tua explanação, o ideal pode ser um projeto. Você projetou uma coisa e na realidade não aconteceu. É um ideal. Você tinha um ideal e daí você vai ficar enlutado com aquilo que você queria que desse certo e não deu certo. Perfeito. Que é o caso do Freud. Freud queria que a psicanálise desse certo, não deu, ele perdeu um ideal bem lembrado, quer dizer, está associando, então, ao próprio Freud o relatório que ele escreve, né? Quando ele escreveu um ideal aqui, quer dizer, eu, Freud, perdi o ideal. A psicanálise deixa de ser uma ciência e passa a ser agora dependente do narcisismo do analista que interpreta para o paciente. Deixa de ser, então, uma ciência objetiva, né? Foi bom, Adriano, lembrar, porque aqui houve a perda de um ideal. E onde em algumas pessoas acontece luto, em outras acontece melancolia. Por que que tem existir uma predisposição patológica diferente, né, que ele vai tentar diferenciar, depois no fim ele fica confuso. O próprio Freud, no fim, ele consegue assim delimitar tão claramente se esse ideal perdido, que então não é algo concreto da realidade, é uma fantasia, né? Essa predisposição patológica à melancolia, por exemplo, o mais melancólico dos franceses, que é o Baudelaire, né? O Baudelaire é melancolia pura, né? Tinha predisposição. Também é digno de nota que jamais nos ocorre ver o luto como um estado patológico, né? Você não vê o luto como patológico. E a melancolia é mais predisposta, assim, a ver com uma pessoa sempre cabisbaixa, né? E ninguém indica tratamento médico para quem tem luto, né? Embora ocasione um sério afastamento da conduta normal da vida, né? Confiamos em que está superado após certo tempo o luto, né? E achamos que perturbá-lo é inapropriado, ou até mesmo prejudicial. Tem que deixar quieto, né? Está vivendo o luto dele, né? Então é melhor não mexer muito, né? Agora ele vai falar da melancolia. A melancolia se caracteriza, em termos psíquicos, por um abatimento doloroso, uma sensação do interesse pelo mundo exterior, perda de capacidade de amar, inibição de toda atividade, diminuição da autoestima. Eu sou um merda. Porra, eu fiz uma mó merda, fiz uma mó cagada, cara. Aí você começa, o cara se martirizando, né? E se expressa em recriminações, ofensas a si próprio, né? Eu sou o cocô do cavalo, como diz Lutero, tu és o dejeto que vem ao mundo pelo ânus do diabo, né? O Lacan aproveita a frase de Martinho Lutero para botar no seminário dele. Você é o cocô do cavalo do bandido, aí vai. Então, uma delirante expectativa de punição. Esse quadro se torna mais compreensível para nós se consideramos que o luto exibe os mesmos traços, com exceção de um. Exceção de um, né? Nele, a autoestima não é afetada. Então, a diferença clara aqui, então, o luto, né?
quem está em luto não se amaldiçoa tanto, né? Ele tem noção, por que está assim? Porque meu filho morreu, né? Perdi o emprego. De resto, é o mesmo quadro. O luto profundo, a reação à perda. O Freud tenta amarrar uma separação, mas depois ele fica confuso. Como é próprio na linguagem, né? O luto profundo, a reação à perda de um ente amado, comporta o mesmo doloroso abatimento, a perda de interesse pelo mundo externo, na medida em que não lembra o falecido, a perda da capacidade de eleger um novo objeto de amor, né? Provisoriamente você não quer nada com amor, né? O que significaria substituir o chorado, o pranteado, o afastamento de toda atividade que não se ligue à memória do falecido. Não consegue esquecer o morto, né? Logo vemos que essa inibição e restrição do eu exprime uma exclusiva dedicação ao luto, em que nada mais resta para outros intuitos e interesses. Na verdade, esse comportamento só não nos parece patológico porque sabemos explicá-lo bem, tá vendo? Dado que você explica bem, já não é patológico. Conseguiu explicar bem, está satisfatório, né? Ele coloca um patológico quando é inexplicável, né? Também admitiremos a comparação que qualifica de doloroso o estado de ânimo do luto. A justificativa para isso provavelmente ficará clara quando pudermos caracterizar a dor do ponto de vista econômico. Aqui, quando ele fala isso, está remetendo lá no artigo que já estudamos, 1924, Problema Econômico do Masoquismo. Ele tenta caracterizar a dor do ponto de vista econômico, né, economia psíquica, porque como é que o masoquista adora sofrer dor, né? Em que consiste o trabalho realizado pelo luto? Não me parece descabido expor esse trabalho da forma seguinte. Vai tentar explicar, né? Qual é o trabalho do luto? Boa noite, Judemar. Bem-vindo para a leitura aqui do Luto e Melancolia. Em que consiste o trabalho do luto? Ô, Adelmo, parece que no Sim, fim, fala. tudo é depressão, não? Parece, né? Assim, pelo que está Parece. falando aí, né? E a depressão, né? É a pessoa. É porque na época não falava muito de depressão, né? Agora aqui é assim, né, Márcia? É bom lembrar o seguinte sempre, a Cláudia, profissional da área aqui, que atende, é assim, imagina seu filho antes de morrer, imagina uma pessoa que não entende nada de psicologia. Quando eu procurei um psicanalista a primeira vez em 2003, estava mergulhado na depressão, pensando em matar todo mundo, suicidar, jogar debaixo de uma ponte. Então, nessa hora, a gente não sabe quem a gente é. A gente começa uma longa trajetória, você não sabe quem você é. O mundo acabou, o dinheiro não era o suficiente, mulher bem casada, esposa, igual o Tolstói. Mesma coisa de Tolstói. A razão Tolstói, foge, né, Adelmo? Quê? A razão foge. A razão escapole. É bom lembrar sempre o conto do Tolstói. Ele estava rico, milionário, tinha tido sucesso com Ana Karenina, com Guerra e Paz. Aí ele escreve no livro dele uma confissão. O que aconteceu comigo? Estou bem casado, estou com dinheiro, né? E filhos, família, mas eu perdi a graça pela vida. Qual o sentido da vida? Ele pergunta essa pergunta umas 20 vezes no livro. Então, assim, perdi as ilusões, né? Desilusão completa. Então, os escritores também ajudam muito a psicanálise, né? Agora, assim, como diz a nossa colega Cláudia, chega uma pessoa assim, doutor, o que que eu tenho? Aí você vai escutando, né? Você está passando por uma crise, depende da situação, tem que dar um estabilizador a ele, um medicamento, um antipsicótico, até ele se estabelecer na realidade de novo, aí vai. É o percurso de quem perdeu o chão, né? Nós estamos falando disso aqui, né? Para ser honesto, né? Nós todos somos doentes dessa maneira. De vez em quando vem uma perda de... Você vai trabalhar porque tem que ir, né? Mas tem hora que você pensa assim, pô, por que eu não me mato também, né? Não tem essas questões, né? Ô, Cláudio, seu microfone está desligado. Na hora que você quiser falar, dá uma ligadinha. Tem? Agora, né?
Ah, Isso. tá. É Eu verdade. tava, é porque como eu sempre trabalhei na clínica, tanto em hospitais, inclusive na reforma psiquiátrica, como em consultório, hoje que eu atendo só online, né? Sim, então, eu tenho uma experiência com quadros clínicos, que é uma coisa assim, que para mim, às vezes, por exemplo, essa pergunta que a Márcia fez, né? Acho que isso tudo parece depressão. Já, por exemplo, tem uma questão muito importante na clínica, que se você tiver uma escuta, de preferência em equipe, na emergência, foi até um serviço que eu implantei lá no Pinel. Se alguém quiser a referência, depois eu dou. Chama Recepção Integrada Felipe Pinel, que era grupo e equipe, e familiares, vizinhos, etc. É, assim, uma coisa é tristeza, outra coisa, tristeza não é depressão. Depressão, aliás, para mim não há uma depressão, há várias, porque cada um vive a depressão de uma forma muito singular. Mas é isso que eu estava querendo dizer, assim, que parece que, sim, que tudo se resume em depressão, mas, assim, cada uma, né, manifestada de uma forma Porque nós somos diferente. leigos, né, Márcio? Nós somos leigos. A profissional médica que vai É. atender. Ô, Cláudio, mas é porque, na verdade, pelo Senão, os estudo. remédios eram todos iguais, né? Tem remédio diferente, tem a contenção é diferente, tem hora que tem que pôr uma camisa de força, a pessoa está num quadro muito surtada, outra hora ela está conseguindo ir trabalhar e voltar. Então, Camisa de força se você não puder conversar, né? Quer dizer, isso. porque assim, lá no Pinel, nesse trabalho, todo mundo que chegava na patrulhinha, né, amarrado e tal, eu mesma, eu estava atendendo, né, eu ia começar um grupo, eu ia lá pegar, já começava perguntando o nome da criatura que estava lá amarrado dentro do carro, né, atrás do carro. Você muda totalmente a perspectiva da situação, né, do que a pessoa está vivendo. Aí ela já arregala o olho porque alguém perguntou o nome. Aí eu falo, você pode me dar sua mão para eu te ajudar a sair do carro? Aí o cara fica mais espantado ainda. É, E mais ainda os policiais, os bombeiros não, eles são excelentes, são maravilhosos. Mas, entende, assim, quer dizer, aí a pessoa sai andando de mão dada comigo para ir conversar. Se vamos conversar sobre o que está te acontecendo? Então, assim, já mudou tudo, é verdade. né? Perfeitamente. Então, o atendimento, que é o médico, né? Por isso que é importante o profissional também. Tem uma escuta diferenciada, e a gente entra aqui pelo mundo da literatura, e nós estamos colocando o Obrigada. cidadão, nós estamos colocando o cidadão, né, como cidadão no genérico, né? Agora, quem vai trabalhar atendendo, a responsabilidade não é a mesma nossa aqui, que eu não sou um médico de ninguém, né? Então, a profissional que atende lá na ponta de emergência, aqui nós somos todos leitores, né? Diferente. Até porque a responsabilidade sobre uma pessoa que depois vem a óbito, né? Aí que está o problema, não tem? Não faleceu? Então ele fala assim aqui, vamos voltar ao Freud, né? Em que consiste o trabalho realizado pelo luto? Não me parece descabido expor esse trabalho da seguinte forma. O exame da realidade mostrou que o objeto amado não existe mais. Então ele vai chamar o tempo todo aqui o respeito à realidade. Você precisa de... Cadê a realidade? Está onde? Cadê o objeto amado? Morreu, né? Então, perdeu o emprego? Perdeu. Foi demitido mesmo? Foi. Então, tem uma comprovação concreta na realidade, né? A realidade objetiva responde por aquela perda, existe a perda, né? Então, exige que toda libido seja retirado de suas conexões com esse objeto que não existe mais. Isso desperta uma compreensível oposição. Observa-se geralmente que o ser humano não gosta de abandonar uma posição libidinal. O Freud é um pouco escritor literário, né? Aquilo ele relativiza, né? Ele não gosta de abandonar, mas não morreu, mas morreu, mas né, rapaz, por que ele morre, né? Fica questionando, né? Não gosta de abandonar,
Boa noite, Rodrigo. Mesmo quando um substituto já se anuncia, mas você não vai procurar outra namorada, né? É fácil você falar assim pro outro que perdeu, a esposa morreu, né? Vai procurar uma namorada. É, muito. É fácil falar, né? Mesmo eu estava aqui, Cláudia, numa Pilates, tem uma senhora de uns 70 anos falou assim: eu não sei o que é depressão, eu não sei o que é depressão. Toda hora falando isso, aí depois dizendo: eu estava num navio, num cruzeiro, uma colega de quarto, vão dançar, tá tendo festa. Ah, não quero ir. Eu com uma amiga num passeio de cruzeiro, e ela não queria dançar, não queria sair da cabine. Mas o que aconteceu com ela? Ah, o marido dela morreu, os filhos compraram um cruzeiro para ela viajar pelo mundo. Hum, Aí fala assim, mas se o marido dela morreu, não é qualquer cachorro, não. Ela tá lá, assim, ela queria dançar com o marido dela, né? ela estava fazendo o luto, né? Não é tão fácil você sair, ah, tô feliz, vou dançar. Mas É preciso viver o luto, né? Claro, os filhos acham claro. assim, mamãe, mas você deixa dessa, vai namorar. Quer dizer, Eu vou contar uma história rápida de uma história da recepção integrada lá da RIP. Tinha um casal já eram um pouco mais velhos assim, foram com os filhos e no grupo de atendimento, todo mundo junto, né? E aí eles estavam falando, pois é, porque a gente não queria vir para o Rio, nossos filhos queriam que a gente viesse, e meio que obrigaram a gente a vir, e os dois assim de mão dada, e muito unidos, e muito chorosos, assim, né? Bom, e os filhos dizem, não, mas é porque a gente fica muito preocupado, porque não sei o quê, porque não sei o que lá. Bom, resultado para resumir, né? Eles eram da Bahia, né? Estavam aqui e estavam odiando o Rio de Janeiro e queriam voltar para a casa deles, né? Porque eles ficaram totalmente, o pertencimento sumiu é, e, né, desenraizados e perdidos no Rio de Janeiro, apesar dos filhos, né? é. Desse jeito. Aí, sabe qual foi o diagnóstico? Não, diagnóstico não que a gente não fazia hipótese diagnóstica, mas acho que dessa vez a gente botou até diagnóstico. Saudade da Bahia. Pronto. Encaminhamento, voltar para a Bahia. É Tratamento, banzo, né? É o banzo. tratamento. É, sim, é porque eles não queriam vir para cá. Né, isso que você falou aí, quer dizer, a senhora foi imposto a ela de forma até com as boas intenções né, das quais o inferno está sempre muito cheio, mas foi imposto a ela uma viagem que ela não, né, não era o momento para ela daquilo. É. Quer dizer, Então, Eu não posso dizer que foi ruim, mas esse final de semana aconteceu mais ou menos uma coisa parecida comigo. Fui sequestrado pela minha família para uma chácara, para um aniversário, onde é uma reunião muito grande. Só que, pô, eu queria ter voltado no mesmo dia. Inclusive, eu estava falando com a Del. Pô, eu queria me preparar para a aula de hoje, para o debate de hoje, né? quem é que está falando? Eu não estou Não, conseguindo ver. tem gente que fica meio tá de cueca, né? Tem uns, que Não, fica, é porque não aparece nem o nome, nada. é o Rodrigo Freud. Ah, tá. Obrigada. Está chegando aqui agora o nosso colega, então, do Chile, a Mary. Então, nós estamos aqui vendo assim, o abandono, né? Porque não acontece como a gente gostaria que acontecesse, assim, se livrar de um problema só porque você quer que o outro arranje outra namorada, né? Sequestrado pela família. Sequestrar pela família é ótimo. Então, mesmo quando um substituto já se anuncia, você não quer, né? Uhum. Você não quer. Mas sua esposa morreu, cara. Você tem outra aqui linda, fala francês. Tá, mas por acaso é um sapato que você troca? Essa oposição pode ser tão intensa que se produz o afastamento da realidade e um apego ao objeto mediante uma psicose de desejo alucinatório. Olha só.
Você sabe, pessoal, assim, eu estava aqui pensando, né, que isso é tão importante na, na nossa de muitos anos para cá, né? Quer dizer, assim, essa questão de você, essa, é a sociedade do sucesso, da imagem, né? E da alegria, entre aspas, porque você não pode ficar triste, né? É, Você não tem direito de ficar, não, vamos sair. E você dizer para uma pessoa que está, por exemplo, é, é, vamos dizer assim, gravemente deprimida, quando você diz é como se você dissesse assim, você diz assim, vamos ao cinema. É como se você dissesse assim, para um paraplégico, levanta daí, vamos andar. É a mesma coisa. Só que como não é uma coisa visível e palpável, né? Eu não sei se é Clarice Lispector, mas enfim, é a mesma coisa, né? Assim, as pessoas não respeitam, acham que é manha, que é, é, sabe, que é fingimento, que é É, preguiça. É uma quando, coisa quando horrorosa. As pessoas não respeitam a depressão, não respeitam as há uns, depressões. Né? há uns 3 anos atrás, eu fiquei adoecido de síndrome de ansiedade, síndrome do pânico. Eu era um aventureiro assim que um desbravador. Eu achava que isso era frescura, que não existia. E de Uhum, repente aconteceu comigo. uhum. Toma, toma, rapaz. Acontece sim. é. Até que Aí, chega uma aí hora que a então é gente. o. Quer dizer, veja só, nós estamos aqui então em 1915, né? É o primeiro ensaio psicológico, né? Assim, sem ser escrito por médico, mas escrito por um pensador da psicologia, que é o Freud, Ele era dentro, médico, dentro sim. da medicina, né? E está escrevendo, então, uma questão da perda da realidade ou da perda do objeto, que ele chama aqui, então, um exame da realidade concreta e objetiva, e envolvido nisso, como estão falando aqui hoje, né, em 2023, as pessoas estão participando, lembrando, então, do hedonismo, da felicidade. Você perdeu um objeto, mas o objeto tem um afeto ligado a ele, né? Então, ele informa assim, nasce daí até questões da psicose de desejo alucinatório, que é você querer um objeto que não existe mais na realidade e alguém está propondo um substituto que não há um afeto nenhum com ele, né? Aí ele fala, o normal é que vença o respeito à realidade, a pessoa se recomponha, daí a pouco vai ficar viúvo, vai procurar outro emprego, mas consiga adequar-se a uma nova realidade, né? Olha, eu sinceramente eu vou dizer para vocês, em 500 mil anos de clínica, eu nunca vi isso não. Eu sempre vi, o que eu vi de quadro de melancolia é muito claro e é isso. A pessoa se identifica, você parece que está vendo a pessoa. Vivi isso até na minha família. Eu que diagnostiquei, fiquei quieta porque não, ninguém ia ficar, Isso não era aí, o caso, isso né? aí isso aí é o que está acontecendo hoje. Assim, nós estamos voltando no tempo, assim, raciocinando lá em 1915, né? O homem está escrevendo aqui assim: o que que difere o luto da melancolia, né? Ele está tentando se situar para poder escutar na clínica sem o aparato que já tem cento e tantos anos depois, que é hoje, né? Toda uma diferenciação. Lá naquele início ele está dizendo então, bom, o normal é que vença o respeito à realidade e a pessoa se reintegre, né? Espera-se. Uhum. Aí no Não pode caso haver, a não pessoa pode, teria elaborado o luto, né? é. Então ele fala, mas a solicitação desta, que é a realidade, não pode ser atendida imediatamente, né? Não é igual trocar de um... Uhum. É cumprida aos poucos, com grande aplicação de tempo e energia de investimento. Enquanto isso, a existência do objeto perdido se prolonga dentro da psique, né? Uhum. Cada uma das lembranças e expectativas em que a libido se achava ligada ao objeto, cada uma das lembranças, né? Você pega a fotografia, tem que botar fora a roupa do morto, o sapato que usava, os livros do, né, leitor, os diplomas, tudo, né? Carteira de identidade. Você começa a ter que pôr tudo for despojo, né?
A libido se achava ligada ao objeto, é enfocada e superinvestida em cada uma, sucede o desligamento da libido, né? Não é fácil fundamentar economicamente, tá vendo? Mas isso, mãe, você está com a camisa do papai, você está guardando a camisa, para quê? Ah, minha filha, foi a que ele usou no casamento. Ah, mas vamos jogar isso fora. Fundamentar economicamente, porque é tão dolorosa essa operação de compromisso em que o mandamento da realidade, pouco a pouco, se efetiva. É curioso que esse doloroso desprazer nos pareça natural, né? Aparentemente é natural esse sofrimento, quando não devia ser. Mas o fato é que, após a consumação do trabalho do luto, o eu fica novamente livre e desimpedido. Proposta é chegar aqui, ó. Uhum. Proposta é chegar a liberar. Agora eu vou falar da melancolia, né? Que aí era a parte do luto. Apliquemos agora a melancolia, o que verificamos no luto, que parece simples, pelo que fala aqui, né? Parece simples. Numa série de casos... Adel, mas essa libido liberada, né? Ela fica perdida, quer dizer, a pessoa tem que direcionar, então, senão ela volta para o eu, não? Não, Mas não é libido, não. não, É um processo de elaboração psíquica. é voltar a ter Quer dizer, mas ilusões. o eu fica livre. Quando você aconteceu com você pode falar melhor que a gente, né, Márcio? Seu filho faleceu, você não se matou, voltou a investir nos seus netos, na sua filha, você continuou na realidade, você não ficou fora da realidade. É. Você conseguiu, após a consumação do trabalho de luto, o eu ficou novamente livre, desimpedido, mesmo que sofrendo, não pode dar de volta a vida ao filho, mas foi trabalhar, né? Na realidade. Porque, na verdade, eu fui investir num outro objeto, né? Foi investir em alguma coisa do mundo real, né? Você não ficou lá no hospital manicômio, esquizofrênica, andando pelo mundo igual a um andarilho. Cadê meu filho? Meu filho morreu. Eu conheço muitas mães que nem penteavam mais o cabelo, né? Né? Não levantavam da cama. Tem quadro que a pessoa não consegue se recompor, né? Aí vai. A melancolia. Apliquemos agora a melancolia, o que verificamos no luto. Numa série de casos, é evidente que também a melancolia, pode ser reação à perda de um objeto amado. Pode ser. Morreu um objeto Fica amado. uma cicatriz, não é? A pessoa caiu na melancolia e não no luto, né, após morrer alguém. Em outras ocasiões, nota-se que a perda é natureza mais de um ideal. O objeto não morreu verdadeiramente, foi perdido como objeto amoroso, por exemplo, no caso de uma noiva abandonada, por exemplo. Então, a perda de um ideal que lá em cima tinha dito perdeu um ideal, né? Em outros casos ainda, achamos que é preciso manter a hipótese de tal perda, mas não podemos discernir claramente o que é que se perdeu. E ali supor que tampouco o doente pode ver conscientemente o que é que ele perdeu. Aqui ele vai começar a confusão mental, até mesmo a explicação vai ficar difícil, porque ele vai dizer assim, sabe quem perdeu, mas não sabe o que perdeu nesse alguém. Pois é. Eu sei que eu perdi o meu filho, agora, o que eu perdi nele? Pois é, quer dizer, o que eu perdi naquele investimento, né? Porque o filho não é seu, né? Isso aí. O filho né? não é seu, ele não fica no seu bolso, o filho não fica na sua sacola, não mora mais junto, já estava lá trabalhando longe, ele não é um pedaço do corpo seu mais, ele já podia acontecer qualquer coisa com ele. Mas, assim... O que perdeu nele? Esse ponto eu acho que Márcio, eu acho que esse ponto é muito importante, porque ele trata de uma separação de algo material, de algo físico, de algo palpável, para o ideal. Esse ponto é importante. Isso, vai entrar nessa parte justamente, quer dizer, o seu filho já não era filho mais seu, porque ele podia morrer, ser atropelado, ir embora, ele não é mais, né? Ele não é um pedaço seu, né? O filho acabou, foi embora, é outra pessoa no mundo, né? Mas é como o Adriano disse, você tinha uma fantasia com ele. Pois é, aí eu fico pensando assim, alguma coisa que eu transferi, né, para aquela, né, para aquele objeto, e
que pode ter alguma relação lá atrás, por exemplo, porque às vezes o sofrimento é tão grande porque a perda não é exatamente aquele objeto, né? Mas uma coisa mais forte que pode ter acontecido lá atrás, né? Uma E aquele objeto esperança, né? vem a ser o substituto, né? Então você tem aquela perda dupla, né? Mas é uma A esperança, né? repetição. Quando você tem um filho, você tem uma esperança de continuidade da espécie, que ele arranje uma boa esposa, que você tenha netinhos, tudo isso É o acabou. ideal. Tudo isso é ideal. Ideal, acabou tudo, né? Que ele fosse O ganhar Adão, dinheiro. o Denilson quer falar, o Denilson quer falar. Vou escutar o Denilson lá de Moçambique. Vamos lá, Denilson. É 1 hora da manhã e o homem está se esforçando para ficar do olho aberto lá. Eu só queria pedir que, se falasse de forma teórica, sem colocar o exemplo prático, real, o exemplo da Márcia, né, que está pesado, pelo menos para mim. Está pesado isso, cara. Como? Não entendi, Denilson. Usar-se um outro exemplo, exemplos teóricos apenas, não a experiência da Márcia. É um apelo Sim, meu. mas ela está colocando o elemento concreto justamente para diferenciar, porque ele está colocando, né? O que é que... Aqui tá, o Freud faz a pergunta, Denilson. Ele que faz a pergunta aqui, dizendo assim, ó, ele sabe quem perdeu. Você perdeu quem? Perdi meu filho. Mas eu não sei o que eu perdi nesse filho. O que eu perdi? Eu perdi que ele fosse ter filho, que eu fosse visitar ele, a gente fosse à praia ainda, ao cinema, ler um livro. Tem um monte de fantasias idealizadas na continuidade da vida dele, que não tendo mais a vida, isso não existe, né? Até a minha vaidade, né? Em É. cima daquilo que a gente projeta, né? Em mente, né? Que aconteça, Projeto, né? De qualquer forma. Ele ia ter 3 filhos, mas não tinha nem casado ainda, então não teve neto. Quer dizer, perdeu um monte de fantasia, morreu junto, né? O que o Eu eu também perdeu no passei por objeto esse se perdeu? pesadelo. Então ele fala que nessa perda O pode que o eu perdeu no objeto que se perdeu, né? depende da pergunta dele. estrutura da pessoa, ela pode cair numa melancolia tão grande que fala assim, a vida não tem mais sentido, né? A projeção desse filho meu era, né, ter neném, uma esposa, tomar café junto, fazer um bolo, tudo isso desabou. Então você pode ficar Não é como só em relação ao futuro, é em relação a toda uma história. uma história. Né? Eu tenho uma tia, por exemplo, eu vivi isso de uma forma muito radical, que era minha madrinha, e quando a minha mãe morreu, quer dizer, eu saquei que ela estava começando a entrar nesse processo no dia em que a minha mãe saiu do CTI e foi para o quarto em coma, no qual ela ficou em coma quase 2 anos. A minha madrinha mandou flores e botou no quarto, para o quarto. Quando eu cheguei lá, estavam flores. E daí em diante, ela se virou a minha mãe. Assim, era uma coisa impressionante. Ela era absolutamente diferente da minha mãe. Eram amicíssimas, né, desde sempre, e se davam muito bem, brigavam, eles brigavam, etc. Mas assim, foi uma coisa assim impressionante, que eu não a reconhecia mais. Eu reconhecia minha mãe em todas as atitudes, nas falas, entendeu? Então assim, ela tinha uma história, realmente era uma história de vida, né? Mas, Foi a assim, pessoa... essas flores, será que era o término, né, para ela, da sua mãe, para ela se colocar no lugar dela? Não, não. As flores foram só o início desse processo de melancolia. Flores que eu te digo, Márcia, assim, com todo respeito, inclusive a você, que é uma pessoa que eu já respeito muito, porque eu não consigo nem imaginar o que seja isso que você passou. Mas, assim, as flores, para mim, quando eu vi, por isso que eu já intuí, eu tenho também uma coisa meio sensitiva, meio, sei lá, mas eu intuí, eu falei, bom, ela não está aqui, ela mandou flores, como se a minha mãe, saindo do CTI, fosse para o quarto, houvesse alguma esperança entendeu? De que ela voltasse. E não havia mais, eu já tinha feito tudo que eu podia, inclusive levando meu amigo acupunturista lá, 500 vezes e tal, entendeu? Então, ela não aceitou, eu percebi, ela não aceitou que minha mãe não tivesse voltado, né? Pois é.
Então, você vê como é que a gente ainda consegue tocar para frente diante de uma perda dessa, né? Então, aí a pessoa, como disse a Márcia lá, conheço alguém que não saiu mais da cama, ficou, né, não se recompôs, porque perdeu algo que ninguém devolve, né? Deus não dá de volta, aqui como disse lá o Kierkegaard, lendo a Bíblia, né? Falou assim, mas que Deus é esse que deu de volta a vida a Lázaro? Isso é uma ironia, gente, né? Bom, no luto vimos a inibição e a ausência de interesse explicadas totalmente pelo trabalho de luto que absorve o eu, né? No luto, isso foi relativamente fácil, né? Vamos voltar aqui. Esse caso poderia apresentar-se também quando a perda que ocasionou a melancolia é conhecida do doente, na medida em que ele sabe quem perdeu, mas não o que perdeu nessa pessoa que ele perdeu. Isso nos inclinaria a relacionar a melancolia, de algum modo, a uma perda de objeto subtraída à consciência, porque ele não sabe nomear, né? O ideal, aí, a fantasia, como é que eu vou nomear? Não está subtraída à consciência. Diferentemente do luto, em que a perda, nada é inconsciente, não tem é consciente, não é inconsciente. No luto, vimos a inibição e a ausência de interesse explicadas totalmente pelo trabalho do luto. Na melancolia, a perda desconhecida, né, porque não consegue estar na consciência, terá por consequência um trabalho interior semelhante e, por isso, será responsável pela inibição que é própria da melancolia. Mas a inibição melancólica nos parece algo enigmático, pois não conseguimos ver o que tanto absorve o doente. O fato de você não conseguir ver é que leva a essa confusão, né? Você não está vendo, mas a outra pessoa também não consegue nem nomear, né? E aí? É Absorve, o né? que a Consome gente tudo. chama O de. melancólico, É o que algumas pessoas nós chamamos de morte em vida. morte em vida, está morto em vida. O melancólico ainda nos apresenta uma coisa que falta no luto, que é um extraordinário rebaixamento da autoestima, um enorme empobrecimento do eu. O eu fica pobre, né? No luto, é o mundo que se torna vazio, pobre e vazio. Na melancolia, não é o mundo, é o próprio eu. Então, essas frases do Freud, ele tirou do bolso, assim, ninguém faz. Freud escreve isso lá, ó. É uma criatividade própria dele, né? No mundo, é o mundo que se torna vazio e pobre no luto. Por enquanto, nada no mundo me atrai, né? Nenhuma mulher, nem um emprego novo, enfim, você perdeu. Na melancolia, não é o mundo, né? É o eu mesmo. Não, a pessoa perde o objeto, mas não tem consciência, como essa minha tia. Ela não tinha consciência do que estava se passando com ela. Só de fora, quem tem um olhar clínico, como eu, né? Enfim, quem tivesse essa possibilidade vai ver. Isso aí. Então, né? A pessoa vê de fora, porque ela não teve Exatamente. consciência que Como ela ele diz estava. aqui, né? Não conseguimos ver, está vendo de fora. O doente nos descreve seu eu como indigno, incapaz, desprezível, recrimina, insulta a si mesmo, espera rejeição e castigo, degrada-se diante dos outros, tem pena de seus familiares por serem ligados a alguém tão indigno, não julga que lhe sucedeu uma mudança, tá? Não percebe que aconteceu uma mudança Uhum. e estende a sua autocrítica ao passado, afirma que jamais foi melhor, não percebe que mudou então, né? Mas o que aconteceu, rapaz? Você não era assim, não. O Mas quadro, ninguém questiona, não. o quadro desse delírio de pequenez, predominantemente moral, ele vai falar em 1924, a gente já leu, né? O masoquismo moral, né? Ele se acha indigno, então, moralmente. É completado com insônia, recusa de alimentação, psicologicamente notável superação do instinto, que faz todo vivente se apegar à vida, né?
Então, isso aí fica perdido. Tanto do ponto de vista científico, como do ponto de vista terapêutico, seria infecundo contradizer o paciente. Tu vai contradizer ele, te manda merda, né? Não, saudade, alguém falou, acho que o Freud aí falou. Saudade é a palavra, não. Saudade é outra coisa completamente diferente. É a falta que você sente de alguém, de uma pessoa, né, de uma lembrança, enfim, saudade é outra coisa. Sim, é porque eu tava conversando com o pessoal aqui Cláudio, do pegar um pouco dos de paciência, bastidores. assim, porque não são especialistas, são leigos, né, e não sabem termo técnico. Então, assim, Não, é porque quem dera, né? Porque saudade não é. Saudade faz parte da vida, assim, não é um quadro clínico, né? é o modo É dele um falar. sentimento. É o modo de falar, né, Cláudia? Então, assim, infecundo contradizer o paciente, tá vendo? É infecundo, né? Não adianta você querer contradizer. Que Não faz, adianta porque a pessoa não tem consciência do que tá, que tá? ela virou outra pessoa. Exatamente. A transformação ela não percebeu, como diz aqui, a mudança, né? De Não. algum modo, ele deve ter razão, então, né? De algum modo, ele deve ter razão, já que você não consegue, de algum modo, ele tem razão, deve descrever algo que se passa tal como parece a ele, né? Uhum. Bom, aqui fala, algumas de suas afirmações temos de confirmar imediatamente, sem restrições, mesmo que você discorde. Ele se acha realmente sem interesse, é incapaz para o amor e para realizar coisas tal como diz. Mas isso é secundário, como sabemos. Ah, tá, deve ter entrado aqui de volta, né? Como sabemos, é consequência do trabalho interno que consome seu eu, trabalho que desconhecemos, comparável ao luto. É o Freud que está falando. Foi mais ou menos nesse termo quando eu me referi à saudade, porque já aconteceu comigo coisas terríveis que já comentaram aqui, né? Não sei se foi com a Márcia. Eu, por exemplo, perdi um filho. Aí eu não consigo mais retomar a vida do jeito que era antes, como era para ser. Bom, Uhum. é isso aí. De alguma maneira, então, a vida continua, né? Mas isso é secundário, como sabemos, é consequência do trabalho interno que consome o eu, né? Trabalho que desconhecemos. No caso do luto, é comparável. Em algumas outras autoincriminações, o paciente também nos parece ter razão em apenas apreender a verdade de maneira mais aguda do que os outros. Né? Quando em exacerbada autocrítica, ele pinta a si mesmo como uma pessoa mesquinha, egoísta, insincera, sem autonomia, que sempre buscou apenas ocultar as fraquezas do seu ser. Pode ocorrer, pelo que sabemos, que tenha se aproximado bastante do autoconhecimento, porque o Freud também quer dizer assim, o eu humano, né, é um Zé Mané, né? Ninguém aqui veio ao mundo como sendo o rei da realidade, né? Então, precisou descobrir que não é ninguém, né? Então, o autoconhecimento seria isso. E perguntamos apenas por que é necessário ficar doente para alcançar uma verdade como essa? Aqui, nesse parágrafo, eu, Adelmo, né, vou dizer aqui, leio aqui o Freud fazendo uma confissão de culpa. Porque ele estava se achando o rei da carne seca, tinha descoberto uma nova ciência, né? Tinha ido para os Estados Unidos, deu uma semana de palestra, de segunda a sexta, são as 5 conferências americanas, em 1909. Em 1915, ele escreve, né? Eu não era aquele Freud todo, eu não descobri uma novidade que vai salvar o mundo, eu não sou o novo inventor da realidade, não descobri uma nova lei de Newton, não descobri uma nova lei da relatividade, eu sou um homem comum, né? E apenas aprendeu a escutar o paciente, as angústias dele, já é muito, mas não é uma ciência que vai salvar a alma. Aquele negócio da peste que ele tinha levado, aquele monte de coisa que o Freud chegou a dizer, aqui ele mesmo está se diminuindo, né? E eu leio dessa maneira, porque vê que frase interessante, ó. Quando em exacerbada ele deve ter se criticado muito nas cartas, nós vemos isso, né? Nas cartas a Ferenc, a Abraham, lá assim que serviu para montar o livro, ele fala que ficou doente, né? Sentiu mal, perdeu a clientela, desanimou de tudo. Quando em exacerbada autocrítica, né? A autocrítica que ele se faz
pinta a si mesmo como uma pessoa mesquinha, e está falando de um paciente que pode ser ele, e sincera, sem autonomia, que buscou apenas ocultar as fraquezas do seu ser, pode ocorrer, pelo que sabemos, que tenha se aproximado bastante do autoconhecimento. Por que que precisou adoecer, né, para descobrir isso? Tá vendo? Aí ele publicou um artigo nesse mesmo ano chamado assim, Arruinado pelo Êxito. Ele quis objetivar a subjetividade, né? E quando viu que não conseguiu, teve essa decepção. É. Mas isso foi bom porque mudou bastante, né? Os artigos que ele foi fazendo, né? Foram. Ele foi se reposicionando, né? Ele foi tendo que modificar. Então, assim, por que que precisou ficar doente, né? Para descobrir uma verdade como essa, né? Não precisa adoecer para você dizer que você é um bosta, né? Eu sou uma merda, eu também não sou essa pessoa toda, né? Não precisa adoecer para dizer que você é um cocôzinho, tá? Então é isso mais ou menos que ele quer dizer nesse parágrafo. Pois não há dúvida de que quem chega a essa avaliação de si mesmo e a expressa diante dos outros, avaliação similar a que o príncipe Hamlet, aqui ele salva, né, a pele dele, né? E Hamlet também, o príncipe fala isso, né? Diante dos outros está doente. Quem fala isso deve estar um pouco doente, né? Quer diga a verdade, quer seja mais ou menos injusto, né? Você também não é tão ruim assim, Freud. Você conseguiu fazer alguma coisa mais ou menos boa, tá bom? Pois não há dúvida, é injusto, né? Bom, tampouco é difícil notar que não existe correspondência, a nosso ver, entre a escala de autoenvelhecimento e sua real justificativa, né? Não tem correspondência exata aqui, né? Entre você ficar se denegrindo, se diminuindo e não se justifica tanto também, né? Calma, Delmo, calma. Aí ele fala, uma mulher que sempre foi boa e zelosa e capaz não falará melhor de si mesma, se tiver na melancolia, do que uma outra mulher verdadeiramente imprestável. Tá? E uma vez que cai na melancolia, a pessoa começa a se... Né? Pô, eu falhei, né, rapaz? Eu não olhei direito. Pô, rapaz, você vê, minha mãe morreu, eu falhei. Aquele dia ela me ligou, eu não fui. E você fica ali se recriminando, né? Você é uma pessoa excelente, mas falhou. Pronto, falhou. Talvez ela tenha maior probabilidade, deve nos chamar a atenção, por fim, que o melancólico não age exatamente como alguém compungido de remorso e autorrecriminação de maneira normal, né? Ele carece da vergonha diante dos outros. Seria a principal... Engraçado que a vergonha é a marca do narcisismo, né? É a marca do narcisismo, é a vergonha, né? Mas vergonha, ele não tem vergonha, não. Nesse momento ele não tem vergonha, não. Ele fala assim, eu sou uma bosta, não olhei direito. Né? Então, ele tem a necessidade de se punir, parece, né? Mas quer dizer, o Freud fala, é isso que é o homem, né? Também é isso, quer dizer, você fala assim, poxa, eu falhei, né? Atropelei uma pessoa, não vi, eu estava distraído no volante, matei alguém, e agora? O acidente é inevitável, né? Você vai evitar os acidentes? Então, você torce para não acontecer nunca, mas se aconteceu, e aí? Você é um bandido que tinha premeditado o acidente? É a loucura da vida, né? Como você diz, né? Quem erra é uma pessoa errada? Uma mulher que sempre foi, aí ele vai, né? Então, carece de vergonha, né? Seria a principal característica. Um dia o policial aqui me pegou no telefone, no trânsito, no celular aqui, assim, falando. A mulher pegou e só podia ser um vovô mesmo. Toma vergonha, vovô. Guarda esse celular, vai embora, vai. Deu um esporro no vovô, mandou embora. Eu falei assim, graças a Deus. Ia ser um monte de ponto na carteira. Aí ela deu uma bronca no velho aqui, que estava telefonando, dirigindo, e mandou embora. Uma blitz. Então você erra e, graças a Deus, de vez em quando tem uma pessoa que não leva preso, né? O melancólico, talvez possamos destacar um traço oposto, uma insistente comunicabilidade que acha satisfação no desnudamento de si próprio. Achar satisfação em desnudar-se. Deve ter uns 600 áudios
já no podcast, Adelmo se desnudando mais ou menos, né? Falando assim, como é que falhou, né? Como é que falhou e por que que falhou, como é que eu fui acreditar, né? Mas não é por melancolia não aqui, né? Lá naqueles áudios está fazendo assim uma autocrítica de como que você acredita, né? Porque o Freud também está se recriminando por ter acreditado em Jung, tá vendo? Ele está fazendo aqui um podcast. Esse texto é um podcast escrito pelo Freud. É uma confissão de culpa. Não é, ele está falando dele próprio aqui, né? Não é essencial, portanto, saber se o melancólico está correto em sua penosa autodepreciação. Até que ponto sua crítica coincide com o julgamento dos outros. A questão é, isso sim, que ele descreve corretamente sua situação psicológica. Olha aqui, ó. Ele, o melancólico, Freud, né, descreve sua situação psicológica. Ele perdeu o amor próprio e deve ter tido boas razões para isso. Os artigos anteriores a esse era mais assim, ufanista, né, o Freud falando grande dele mesmo, né? Assim, descobrir a psicanálise, uma nova ciência. Aqui ele está uma linguagem totalmente para baixo. Né? Não defende, aqui é comentário em vermelho é meu, né? Não defende mais sua imagem, o Freud, coloca em dúvida a sua imagem, não respeita o seu próprio eu, né? Imagina a vergonha que ele foi convidado pelo reitor da Clark University para ir dar uma palestra, né? Chegou lá, a universidade inteira prestou homenagem ao Freud. 1909. 5 anos depois, o mundo caiu. Antes de lidarmos com essa discrepância, detenhamos-nos por um momento na visão que a doença do melancólico nos oferece uma constituição do eu humano. Aqui ele vai mergulhar agora em saber assim, quem sou eu. Vemos como uma parte do eu se contrapõe a outra parte. Olha que bonito. Dissociação. Faz dela uma avaliação crítica, né? Uma parte avaliando criticamente, outra parte internamente, autocrítica. Toma por objeto e digamos, nossa suspeita de que a instância crítica aí dissociada, né, que agora falou a Márcia aí, né, a dissociação. Não, fui eu que falei. A Márcia não, a Cláudia, dissociada do eu, poderia, em outras das condições, demonstrar também sua autoestima, será confirmada em toda observação posterior. Realmente encontraremos motivo para separar essa instância do resto do eu. Aqui nós estamos estudando, Cláudia, o Machado de Assis, já o livro está ficando pronto, e tem um conto dele chamado Viagem à Roda de Mim Mesmo. Aí ele volta à criança. A criança, aí ele cita Camões, que na verdade não é Camões, é outro autor, dizendo, entre mim mesmo e mim, uma coisa se alevantou, então meu inimigo sou. Inimigo aqui é um misto de amigo e inimigo. Dentro de mim tem uma coisa que se levantou, eu sou ao mesmo tempo amigo e inimigo meu. Aí ele cita o menininho, né? O menininho foi roubar a manga no quintal do vizinho, roubar fruta. Quando chegou, o pai viu, aí disse, meu pai ralhou comigo. Deu maior bronca nele. De noite, ele tem um pesadelo, vê ele mesmo brigando com ele. Mas você, que vergonha, pegando fruta, né, roubando lá no quintal. Ele mesmo, o próprio menininho brigando consigo próprio. Ele vira 2. Machado de Assis, isso. 1885. Aí ele fala assim, 2 meses depois, lá vou eu de novo roubar manga. Então ele tem o eu vigiando ele, só que ele vai escondido, o pai não vê. Aqui é a Cláudia Corbusier, quando era criança, ia roubar da geladeira da mãe o bolo assim do aniversário. Minha filha, eu botei um bolo na geladeira, não está mais lá. Não fui eu, mãe. Então, essa avaliação crítica, que é o... Quem dera que eu fizesse isso. Ah, você nunca fez não, Cláudia? Nada de errado? Não, imagina, claro que sim, mas eu tomava muito... Não, aí entra toda a minha história, né? Mas eu era muito bem comportada. Bem comportada. Para não criar mais problemas do que já havia, entendeu? Imagino.
O Adelmo, eu acho interessante essa briga dos Zeus, né? Assim, numa criança, né? Já começa. Porque não é briga, não é um conflito, no caso da melancolia, é uma dissociação, é muito diferente. Não, eu estou dizendo em relação ao Machado, né? Que diz, inimigo sou, né? Meu inimigo sou. Mas a gente é um pouco triste porque faz coisa errada, né? Eu, quando tinha lá uns 9 anos assim, eu estava na fila para ir confessar o padre, que era obrigado, né? A mãe católica, aí eu estava lá, eu estava na fila, eu pensei assim, rapaz, terça-feira vai sair o Homem-Aranha, eu vou roubar uns R$ 10 do meu pai, eu vou confessar hoje, o que que adianta eu confessar hoje se eu vou roubar dinheiro de novo? Sabe se fosse uma coisa? Eu vou confessar sábado que vem. E aí, na terça, eu roubo o dinheiro e falo assim, padre, eu roubei, né? Comprei o Homem-Aranha, meu filho vai lá e reza. Por favor, pede perdão a Deus, que a mim não adianta você pedir perdão, eu não perdoo, mas Deus perdoa você mesma seus crimes, né? Então, a gente é melancólico, Quando, a gente também sofre quando por eu fui fazer isso. fazer, quando eu fui fazer a primeira comunhão, primeiro você tem que fazer a primeira confissão, né? É, No confessionário. Aí me vieram com uma lista de pecados. Um papel com uma lista. Ó, você fez isso, você fez aquilo. como se você Tudo não soubesse, escrito. se você não Como se a gente. se você não soubesse os seus próprios pecados, né? Porque não adianta a lista vir de fora. Assim, o que que você fez de errado, né? Ah, eu não fiz nada. Então, Exatamente. a dissociação do agente crítico, né, que ele chama de dissociação, que é uma diferença em relação à consciência do crime, né? Mas quando você, enfim, vamos para frente aqui, vamos ler o Freud. Eu poderia, em outras condições, demonstrar também sua autonomia, será confirmada em toda observação. Realmente encontraremos motivo para separar essa instância do resto do eu. Aqui travamos conhecimento com a instância habitualmente chamada de consciência moral, né? Você tem consciência moral do que deve ou não fazer. Nós a incluiremos entre as grandes instituições do eu. Aqui o Freud é formal, né? Está chamando de como se ele não fosse um menininho capetinha também um dia, né? Grandes instituições do eu é uma conquista, né? Você conquistar a consciência moral é uma grande conquista. Você começa a se vigiar, pentear o cabelinho, esconder as coisas, ao lado da censura da consciência e do exame da realidade. Encontraremos provas de que é capaz de adoecer por si própria, né? Por exemplo, outro Conde de Mestre Romão, Cantiga de Esponsais. Mestre Romão se autorrecriminando. Vamos ler aqui, né? Gente, só um minutinho, eu vou precisar sair, porque eu tenho um compromisso com o paciente agora. Oh, meu Deus, Aqui. pena. Pois é, Bom, mas eu queria agradecer a todos, dizer que foi um prazer e que, assim, sempre que eu puder, vai ser muito bom estar com vocês. Dar um abraço apertado na Márcia e no outro rapaz que eu esqueci, como, o Freud, eu acho que disse que perdeu um filho, né? Rodrigo Freud. E como eu não posso imaginar essa dor, eu realmente quero só abraçar, sabe? Um abraço muito apertado, assim, daqueles que acolhe, né? Porque eu acho que é isso, acolher a dor já é um passo muito grande, né? Que a gente pode dar e às vezes é o único, né? Obrigada, Cláudia. Eu recebi seu carinho. Que bom. E volte sempre, né? Foi um prazer você aqui, acrescentando tanta coisa para gente. Muito obrigada, gente. Muito obrigada. Eu não Idem, eu consegui. vou só repetir as palavras da Márcia. É a mesma coisa. Muito obrigado e volte sim. Tá bom, querido. Valeu. Um beijo para todos, Você tá? também. E boa sequência aí. Assim que quiser, tá de volta. Obrigado, hein? Um beijo Um beijo grande. enorme. Valeu, obrigado. Tchau. Tchau, tchau. Então, voltando aqui à leitura, né?
Depois a gente comenta aqui, então, o mestre Romão, vou deixar ele para depois, que é um caso em que ele fala assim, adoecer por si próprio, né? E vai citar aqui o adoecimento por si próprio, lá em Machado de Assis, que ele tinha um problema sério que ele não conseguia fazer o que queria, né? No quadro clínico da melancolia, a insatisfação moral com o próprio eu é destacada relativamente a outras coisas. Defeito físico, feiura, debilidade, inferioridade social, muito mais raramente são objetos de autoavaliação. Só o empobrecimento ocupa lugar privilegiado entre os temores ou dizeres do paciente. Interessante porque você vê assim, a pessoa muitas vezes manca, né? Não tem um braço, sei lá, mas ela é tão bem resolvida na vida que você não nota nenhum sofrimento psicológico nela, aparentemente. Dá conta da realidade. Então, esses elementos não são problemáticos para ele, né? E você vê uma pessoa linda, branquinha, homem ou mulher, tudo bem de vida, mas Aí a gente cai no narcisismo, né? a discrepância mencionada pode ser esclarecida, tá vendo? Tem uma discrepância, então, que ele chama, né? Ele diz, isso é uma discrepância. Pode ser esclarecida por meio de uma observação que não é difícil de fazer. Ouvindo com paciência as várias autoacusações de um melancólico, não conseguimos, afinal, evitar a impressão de que, frequentemente, as mais fortes entre elas não se adequam muito à sua própria pessoa. Tá vendo? A pessoa está bem de vida, está com dinheiro. Aqui é o Tolstói, né? Não se adequa, né? Mas o que aconteceu? Você me pergunta o que aconteceu, eu também pergunto, eu não sei. Com pequenas modificações, a uma e a outra, que o doente ama, amou ou devia amar. Por exemplo, aqui, né, eu botei Freud falando dele, né? Aqui também eu acho que o Adriano tinha posto no grupo isso. Toda vez que examinamos o fato, essa suposição é confirmada, de maneira que temos a chave para o quadro clínico, ao perceber as recriminações a si mesmo como recriminações a um objeto amoroso que destes se voltaram para o próprio eu. Aqui também a gente tem que ser um pouco humano com Freud. Vamos dizer assim, ele projetou tudo num homem que seria o homem que ia tocar a psicanálise para frente, tá? Postou tudo nesse... Eu acho que foi aí que teve uma ocasião que ele levou a lapada do Trotsky. Não sei. Acho que foi uma... Não, mas aí foi mais para frente, foi na década de 20. Isso foi na década de 20. Aqui ele estava ainda no início ainda. Mas você imagina bem, você está todo confiante, né? Aí você, de repente, fala assim, cara, o que aconteceu que eu estava tão iludido assim, acreditar piamente que esse rapaz pudesse ser o meu representante aqui na Terra depois de morto. Então, a gente tem que dar um desconto, né? Ele acreditou mesmo que aquele sujeito ia ser... Deu tudo na mão dele, né? Deu tudo na mão dele. Toma aqui, Jung. Deu a chave, botou ele como presidente do movimento psicanalítico. Tem uma foto, assim, que tem umas 40 pessoas. Jung era lá na frente, o chefe da turma. Eu acho interessante como é que a gente pode depositar tanta expectativa assim no outro, né? Ou o contrário também, né, Márcio? Como é que o outro tem a cara de pau de falhar assim? Porque podia falar assim, Freud, você está com muita esperança em mim, eu não vou fazer isso que você está me dizendo, tá? Porque você está... Quer dizer, se você aceita dirigir o automóvel, dirigir o avião, e depois joga o avião contra uma pedra, você fala assim, vem cá, rapaz, você... né? O correto seria isso, né? Quer dizer, bom, poxa, você... Por que você aceitou a chave do carro se você foi bater com o carro num muro? E também agora, tipo assim, eu sei, mas assim, mas a gente deposita, né, muita confiança. Mas o outro lado tem que corresponder à confiança, Márcio, porque nós somos seres humanos, né? Se você não confiar em ninguém, né? Por isso que está esse mundo hoje assim, eu não quero saber de ninguém, eu vou morar só, né? Não, a gente... Vamos ouvir o Lucas aí. Eu ouvi, né? É o Lucas aqui, eu tô no laptop da casinha, que é da ONG. Aproveitando aí que vocês estão falando sobre isso,
vocês me fez lembrar um exemplo. Às vezes, as mães e os pais projetam dentro de si, quando eram crianças, não tinham oportunidades, e quando vê os filhos, eles não vê o filho como uma pessoa independente. Ele agrega aquela criança como um clone dele e coloca todas as suas esperanças naquela pessoa, sem perguntar que realmente que ela, os sonhos, o objetivo delas, que às vezes não é mesmo compartilhado. Na minha percepção, assim, você falando, pode ser que o Freud, como um pai, viu característica do outro muito parecida. Aí ele falou, vai ser, mas nunca se perguntou daquele sonho que ele colocou como clone, se realmente era o mesmo objetivo, assim, na interpretação que passa aí, do jeito Não, que você mas está aí nós estamos explicando. falando assim, agora você falou uma coisa séria, né, Lucas? Porque não é filho do Freud, o Jung era outro ser humano, né? Não, mas assim, eu falo uma forma mais figurativa, por isso que eu trouxe o pai e o filho, não Agora, de sobre Freud. filho, você falou uma coisa que me aconteceu hoje aqui, muito interessante. Eu saí com minha primeira esposa, com um netinho, que fez agora 14 anos, aí observando como ela é toda controladora, né? Dando comida na boca do menino, ou falando coisas toda hora para ele, aquele negócio de mãe, assim, de avó. Aí eu cheguei e falei assim, com ele separado, falei assim, Enzo, te perguntar uma coisa, por que você não manda a sua avó para o meio da merda, assim, vó, sai de perto de mim, pô, você tá... Se você fizer isso, você ganha liberdade. Aí ele falou assim, mas eu ganho liberdade, mas eu perco os favores dela. Olha o filho de uma puta. Olha o miserável aí, tá vendo? Porque a mãe ou o pai projeta no filho, mas o filho é filho, né? O filho é filho, é herdeiro, filho mesmo. Então ele ganha favores. Ele aceita perder uma certa liberdade porque ele ganha um monte de favores. Daí a pouco ela deu um milkshake assim de 1 tonelada para ele tomar. Eu falei assim, credo. Como eu não convivo, né? Saí uma vez aqui por convite, mas assim, quando é filho mesmo, como você disse, não vê, mas o filho também joga com esse não ver, esconde do pai e da mãe, porque tem uma relação de propriedade e morar junto, né? Agora, o Freud com Jung não é filho que mora junto, é um sócio, né? Teria que ser mais honesto, porque senão você... Enfim, a gente não vai resolver o problema da humanidade aqui, só estou vendo assim, como é difícil você viver nesse mundo em que você confia e a pessoa do outro lado está lá com os botõezinhos assim, calculando o lucro, né? Depois pergunta o que tem morte, o que tem tiro, feminicídio, esse monte de coisa. Quer dizer, o cara, assim, né? Por que você não foi honesto comigo e disse que você não é uma pessoa de confiança, né? Então ele está aqui assim. Neste ponto, eu queria até citar um filme chamado Fúria pela Honra. Eu acho que já citei esse filme, que é do Japa, que vai estudar. Ele é do ramo de astronomia e vai fazer um mestrado nos Estados Unidos. Só que ele não consegue, porque o professor dele, ele estava estudando matéria escura, e o professor dele, tipo, não, isso aqui está muito além do que... O moleque era muito inteligente, mais do que o professor. Aí o professor não passava ele. Aí o que aconteceu? Ele ficou louco, matou o professor, matou um monte de gente e se suicidou. Matou o professor? Bom, Matou. no filme, né? Mas é uma história verídica. No filme, na realidade, também tem. Ah, história verídica. Fala, Mary. Ah, a Mary que levantou a mão aqui. Sim, boa noite. Boa noite. Então, para mim, luto e melancolia eram termos assim, se não parecidos, um pouco similares. Depois da leitura desse texto, que entendi que as diferenças são notáveis. Tem uma frase do Freud que sintetiza tudo isso. Ele fala que no luto é o mundo que se torna triste e vazio. Na melancolia é o próprio eu. É. Porque, assim, no luto, a perda do objeto amado é consciente. Esse processo é consciente. A pessoa sabe por quem está chorando.
Na melancolia, é o próprio eu que se perde. Não só a dor do objeto amado, a perda, né? É a perda da própria autoestima, que agora que você tocou nesse ponto, a culpa, a autopunição, eu estou vivendo. Então, por isso que eu falo, esse estudo que estamos fazendo, esses estudos que fazemos, é uma terapia, porque você identifica uns pontos assim que nunca teria feito na própria família. Minha irmã perdeu o marido nesses meses. Então, tem isso, nos filhos da melancolia, nela a dor do luto. É muito interessante. Eu gosto muito desses temas que você escolhe, porque como a gente identificaria, então, tudo isso sem ter um estudo assim profundo? O meu é assim, um pouco superficial, mas já estou entendendo muita coisa. E meu filho quer fazer psicologia só pelas coisas que eu estou falando para ele, imagina. Olha, interessante, né? Pelo menos, assim, conhecer a psicologia vai ser uma arma de defesa que ele vai adquirir, que é importantíssimo. Que o engenheiro, assim, o comerciante, na vida comum, a pessoa vai desarmada completamente e a realidade é muito psicológica. Ele vai tomando um tombo, depois na frente... Ana Kézia queria falar alguma coisa, Ana? Preciso sair, muito obrigado, Adelmo, pelo convite. Ah, tá. Se quiser falar, tinha levantado a mão, né? Nessa questão de estudos aí, Se a Ana eu Kézia queria quer falar, muito... minutinho, ela está precisando sair. Oi, Era isso mesmo? Queria falar alguma coisa, Ana? Bom, fica à vontade, tá? O dia que você quiser retornar, tem lá o convite, tá bom? Obrigado por ter vindo. E eu queria falar para a Mary que foi ela que fez a sugestão desse artigo. Eu me lembro que ela falou assim, numa próxima vez a gente podia estudar o luto e melancolia. E, assim, eu acho que foi uma escolha maravilhosa, viu, Mary? Foi maravilhosa e terrível, que eu estou morrendo de chorar aqui. Eu também Pelo estou, amor de Deus. assim, precisou chegar o momento. Eu não estava ainda igual aquele do Kierkegaard. Eu fui ver um áudio aqui de janeiro de 2022, falei assim, nós vamos estudar o Kierkegaard. Mas eu não sabia ler ainda não. E o Luto e Melancolia também, agora que eu estou mais preparado para ler um pouco, interpretar, porque também não adianta pegar um texto desse e ler sem entender nada, né? Então, hoje também teve, por sorte, que veio a Cláudia, que é profissional e atende lá na ponta de emergência, né? Quando chega como ela disse, chega no camburão, todo amarrado, ela consegue desarticular tudo pegando na mão, chamando pelo nome. Profissional que não está teórica, ela está atendendo lá na frente do furacão, né? A médica. Então, veio essa contribuição que o texto não é só uma teoria, ele ia dar um direcionamento, mas primeira vez também que surgiu na história da humanidade um médico escrevendo sobre, como a Mary disse, né, aqui a perda do eu com relação à melancolia e o mundo quando é o luto, né? Então ele diz, não devemos nos admirar muito de que haja algumas autorrecriminações genuínas, verdadeiras, entre aquelas voltadas contra si mesmo. Algumas procedem. Permite-se que elas apareçam porque ajudam a ocultar as demais, né? Algumas surgem para esconder outras, e a impossibilitar o conhecimento da situação, porque algumas coisas também nem tudo é revelado, elas se originam também dos prós e contras no conflito amoroso que levou à perda amorosa. Quer dizer, a quantidade de elementos envolvidos é tão grande que não dá para você quantificar, né? Assim, a sua esposa era ótima, o seu não sei o que era muito bom, mas você fala assim, olha, é tanta coisa envolvida, conflito amoroso, né, que levou à perda amorosa. A conduta Tem um termo sobre a melancolia e sobre o luto também. Tem um termo que diz que... eu não sei se alguém já disse para vocês, mas disseram muito para mim. Tome a responsabilidade para você mesmo. E aí, você cai
buraco de sofrimento, porque tudo Mas... que acontece no seu redor é culpa sua. Ah, não, isso aí é. Tudo que acontece ao redor é culpa sua. Agora, vocês vão dizer assim, você acabou de tomar uma latinha de cerveja, pegou o carro para dirigir, aí foi, mas na frente perdeu a carteira, aí você fica assim, cara, por que que eu fui fazer essa merda? Então, essa autorrecriminação é o eixo da questão, é você conseguir confessar para você mesmo que você fez o que não devia, né? E você fica depois pagando um preço, né? Você bateu com o carro, amassou, deu 10 mil reais de prejuízo. Quando você comete um deslize, né? Ainda assim, tá vendo? A conduta dos doentes também fica compreensível agora. Para ele, queixar-se é dar queixa, tá vendo? Queixar de si mesmo é queixar do outro, né? No velho sentido do termo, não se envergonham nem se escondem, pois tudo de desabonador que falam de si mesmo se refere, no fundo, a outra pessoa. Estou falando do Jung, sem vergonha, né? Ou de mim mesmo, que não soube identificar uma falha, né? A tempo, né? Aqui é o Bentinho lá, né? Como eu confiei tanto, né? E estão longe de mostrar para com aqueles a seu redor, ou então o Vilela, né? Convidou o Camilo lá na casa dele, entra e sai, tá levando a Rita para a cama, né? Daí a pouco ele passa na cartomante, né? Vem cá falar comigo, aí chega lá e leva um tiro. Estão longe de mostrar para com aqueles a seu redor a humildade e a sujeição que convém às pessoas tão indignas. Pelo contrário, são extremamente importunos, agindo sempre como que ofendido. É o caso chato, né? Parece o disco arranhado. Como se lhes tivesse sido feita uma grande injustiça. Rapaz, isso faz parte da vida, Adelmo. Vai para frente. Isso tudo é possível apenas porque as reações exigidas nesse seu comportamento ainda vêm da constelação psíquica da revolta. Ó, e por um determinado processo foi transportada para a compulsão melancólica. Então, se autorrecrimina por ter falhado. Não há dificuldade, então, em reconstruir esse processo. Havia uma escolha de objeto, uma ligação de libido a certa pessoa, demais aqui, né? Por influência de uma real ofensa ou decepção vinda da pessoa amada, ocorreu um abalo nessa relação de objeto. Que frase bonita, né? Que frase bonita, né? Havia uma escolha do príncipe herdeiro, né? Uma ligação que eu botei ele como presidente meu, né? Reclamei em cartas atrás que ele não estava indo bem, né? Vi já que não ia tão bem assim, né? A uma certa pessoa, por influência de uma real ofensa ou decepção vinda da pessoa amada que eu tanto admirei, né? Ocorreu um abalo nessa relação de objeto e eu estou aqui morrendo de decepção. O resultado não foi o normal, a libido ser retirada desse objeto e deslocada para um novo, e sim outro resultado, que não era o normal, que parece requerer várias condições para se produzir. O investimento objetal demonstrou ser pouco resistente, foi cancelado, mas a libido livre não foi deslocada para outro objeto, e sim recuada para o eu. Por isso diz, o eu é o grande reservatório de libido, porque a libido é forte, a ligação com o objeto não, né? Mas lá ela não encontrou uma utilização, lá no eu, né? Não teve utilização qualquer, serviu para estabelecer uma identificação do eu, aqui que a Cláudia estava dizendo, infelizmente teve que sair. Identificação do eu, identificado, né? O eu com o objeto. Aí vem aquela frase famosa, né? A sombra do objeto caiu sobre o eu, né? Eu botei o Jung como meu presidente, eu fiquei na sombra dele, né? Promovendo uma pessoa que não merecia promoção. A partir de então, este pode ser julgado por uma instância especial como um objeto abandonado. Desse modo, a perda do objeto se transformou numa perda do eu. Parece aquela frase do Kierkegaard, tá vendo?
Tinha uma perda no eu, né? O que é H? Ó, perda do eu, perdido, não porque se evapore no infinito, mas porque se fecha no infinito. O eu ficou fechado no infinito, né? E o conflito entre o eu e a pessoa amada é uma cisão entre a crítica do eu e o eu modificado pela identificação. O artigo é autoanalítico convertido em sublimação, né? Conceitual. Aqui vai entrar uma frase assim, porque aqui o Freud está desligando do Jung, mas ele está confiando plenamente no Otto Rank, tá? Ele está cometendo o mesmo erro, né? Tá? O Freud vai cometer o mesmo erro aqui, tá vendo? Essa contradição parece requerer, conforme uma pertinente observação de Otto Rank, ó, ele vai ler o Otto Rank, né? A escolha objetal que o Otto Rank, em 1923, vai trair o Freud do mesmo jeito que Jung fez agora. Mas, por enquanto, ele confia no Otto Rank. Otto Rank, a escolha objetal. Olha o livro de Otto Rank. Vamos ler o livro do Otto Rank, onde ele tirou esse pedaço. Ele fala da sombra, né? A sombra do objeto. A sombra que narra a história de um sábio cuja sombra se liberta e retorna anos depois, um sábio cuja sombra se liberta e retorna anos depois, como homem. De início, a perda da sombra não tivera nenhuma consequência prejudicial para o seu dono. Que aqui é escritor literário, né? Ele está fazendo uma metáfora, né? Perder uma sombra, assim, não quer dizer que seja real, né? Ele vai transformar numa metáfora aqui para relatar um caso. Mas, aos poucos, a primeira sombra, tornada, abastada, que tinha uma sombra, assim, uma pessoa que não valia nada, um Jung lá, né? Pouco conhecida. Não é que não valesse nada, mas, assim, estava iniciando. Tornada, abastada e importante, consegue dominar seu antigo dono, colocando-o a seu serviço. Em 1912, Otto Rank publica esse texto chamado Duplo. Parece que numa mensagem direta a Freud. E o Freud aproveitou aqui, né? A sombra, tá vendo? Mas esse aqui é de 1912, esse texto, tá? Esse texto é de 1912. Bom. Deixa eu terminar de ler aqui, só um minutinho. Mas aos poucos, a primeira sombra, tornada importante, consegue dominar seu antigo dono, colocando-o a seu serviço. Lembra a cartinha que nós lemos lá em cima, né? Jung, você não está sendo um bom presidente. Minutinho, Freud, vou dar continuidade aqui dessa vez. Com licença, tá? Porque me importa ler isso aqui. Logo, contudo, leva sua ousadia tão longe, né? Aquela sombra que ficou importante, leva a ousadia tão longe, que trata seu antigo senhor como sua sombra, ó. E com isso, atrai a atenção da filha do rei, que acaba desejando o impostor como esposo. Finalmente, a sombra propõe a seu antigo senhor desempenhar o papel de sua sombra perante o mundo. Olha que interessante. A sombra propõe ao senhor ser representante dela, do senhor, perante o mundo. Em troca de um vultoso pagamento. Revoltado, o sábio busca medidas para denunciar o usurpador de seus direitos humanos. Busca medidas para denunciar. Publicou lá a História da Psicanálise, expulsou Jung, né? Depois, que aqui em 1912. Usurpador de seus direitos humanos, que chama de usurpador lá na frente. Mas este se antecipa e mete na cadeia a sombra, né? Mete na cadeia, pois garante à sua noiva que sua sombra ficou louca, a sombra que era o rei, e acha que é um homem. Assim fica fácil para ele, ainda na noite do casamento, providenciar a eliminação secreta de seu antigo dono e, com isso, garantir sua felicidade amorosa. O Otto Rank, que o Freud elogia, que a observação de Otto Rank na escolha objetal tenha ocorrido sob base narcísica. Otto Rank deu uma mensagem aqui para o Freud, mas, né?
do duplo. Tá vendo como é que as coisas acontecem lá no mundo da psicanálise? Um tá vendo, tá dando um toque, né? A gente leu um conto do Machado chamado Identidade, e um fulano lá, muito parecido com o rei enjoadíssimo de ser rei, vê o mendigo chegando, é a cara do rei. Aí ele fala assim, vem cá, vem cá, vem cá, fica no meu lugar, e vou dar um passeio pela cidade, eu não aguento mais ser rei, é muita formalidade, eu saio daqui, súdito, a cidade inteira. Aí o mendigo vai e fica no lugar do rei. Um pouco parecido com isso aqui. Mas quando o rei volta para tomar o lugar, o mendigo que está no lugar do rei manda a cidade prender o rei. Fala assim, esse usurpador aí, ó, tá vendo? Lembra esse conto, Márcia? Como é o nome desse conto? É a identidade, né? Sabe que eu não lembro o nome? Mas lembra desse conto? Lembro sim. O rei estava enjoado de ser rei, botou o mendigo para reinar, o mendigo tomou o lugar do rei, quando o rei estava enjoado de se divertir, volta, ele vai reclamar com o mendigo, aí o mendigo fala assim, mas quem é o senhor? Rei da onde? Aí a cidade elimina o verdadeiro rei, o mendigo continua rei. Esse Então, termo tem vários textos, não estou lembrando o nome de todos, mas, por exemplo, tem o Nepomuceno tomando o lugar do primeiro-ministro e por aí vai. então aqui, né, nessa carta que o Freud diz no texto principal, né, ele está fazendo um trabalho autoanalítico, transformando em texto conceitual sobre luto, perda, né, luto e melancolia. A gente leu aqui lá em 1908, né? Saiba também que aceito a presidência, já que o senhor insiste. Olha a sombra aqui, ó. A sombra dizendo ao rei: eu aceito. Aí o rei fala para a sombra, né? Estranho que na mesma noite em que formalmente aceitei você como meu e sagrei príncipe herdeiro, nós já lemos isso, né? O senhor me tenha despido da dignidade paterna, tá vendo? Na mesma noite, o Freud, mesmo assim, o Freud foi aceitando, né? Ah, isso é humano, aí não pode desconfiar de tudo também. De vez em quando minha mulher saía com as amigas, né? Então, ou eu saía. Então, você confia nas pessoas, né? Os primeiros meses de seu reinado, meu querido filho herdeiro, não me revelaram propriamente brilhantes. Tenho, às vezes, a impressão, tá vendo? A sombra, a nova dignidade de que foi investido, você não honrou, né? Freud vinha investido em Jung, e aí vai. Vamos voltar aqui, né, para terminar hoje, para terminar 10 para as 10, a gente faz até a metade hoje e continua no próximo domingo. Então, ele está falando que a identificação narcísica, continuando no artigo, né? Ah, não, continua aqui na frente. Ah, não, é aqui mesmo. A identificação narcísica com objetos se torna... Identificação narcísica, tá vendo? Freud identificado narcisicamente com Jung, assim, meu príncipe herdeiro, meu filho querido, você é meu seguidor, eu confio completamente em você, passei a ser do meu, né, banco, conta bancária, você pode tomar conta de tudo, né? Identidade completa, né? Aqui não tem reserva, como disse a Márcia. Como é que você não... A expectativa, né, que você tem de que vai dar tudo certo, né? Quando você casa com um homem é assim também, não é não? Vai ter filho com ele? Os dois identificados achando que é o melhor para a família, né? Se torna, então, substituto do investimento amoroso, do que resulta que a relação amorosa não precisa ser abandonada, apesar do conflito com a pessoa amada. Tem conflito com a pessoa amada, mas a relação amorosa não é abandonada, continua existindo, né? Você tem conflito, mas continua morando junto. Tal substituição do amor objetal pela identificação é um mecanismo importante nas afecções narcísicas, ó. E daí vai surgir a doença narcísica, a afecção. Karl Landauer pôde mostrar na cura de uma esquizofrenia, né? Tá vendo? O caso aqui que foi esquizofrenia por causa disso.
corresponde naturalmente à regressão de um tipo de escolha de objeto ao narcisismo original. Escolher um objeto imaginando continuidade narcísica, né? Continuidade da prole, né? Expusemos em outro lugar que a identificação é o estágio preliminar da escolha de objeto. Porque escolhe baseado no que o pai foi, né? Você escolhe no que você projeta para o futuro, no que você é no presente, né? Pensando no passado. E o primeiro modo ambivalente em sua expressão, como eu destaco um objeto. E vai usar a palavra ambivalência, eu contei, começou aqui 15 vezes, tá? Porque aí vai começar o problema da ambivalência, que é a ambiguidade, né? É e não é ao mesmo tempo, né? É confiável, mas também não é. Então, o Freud começou bem o artigo, mas daqui a pouco ele vai mergulhar aqui numa confusão. Quem leu aqui? Adelmo, será que também não é uma maneira dele se justificar já antecipadamente, né? Caso ele venha descobrir algum erro? Porque ele já foi refazendo, né, tanta coisa e, né? Então, assim, agora ele já nem diz mais que é uma certeza, né? E também, assim, ele não vai desistir de escrever, né? Ele vai escrevendo a experiência, porque ele igual, né? O que o Machado escreve? Ele fala assim, essa doença de escrever, né? Que depois que você pega essa praga de escrever, você não consegue mais se libertar dela, sei lá, alguma coisa assim que escreve. Né? Assim, ele vai observando, né, e vai escrevendo, né? Tentando obter uma teoria da prática, mas tem horas que mergulha no conflito humano essencial, que é a ambivalência, né? Ele vai, lá no final ele escreve assim, olha, eu não consegui concluir nada não, talvez um outro artigo. E dessa metade para frente, ele vai começar muito com o termo ambivalente. Ele gostaria de incorporar o objeto, tornar corpo, né? Isso conforme a fase oral canibal, até fala esse absurdo, né? No sentido quase que literal, de comer mesmo, né? Por meio da devoração. Abraham relaciona isso justificadamente à recusa de alimentação que se apresenta na forma grave do estado melancólico. Aqui aparece também a anorexia, né? O alimento, assim, recusado mesmo, né? A conclusão que pede nossa teoria de que a predisposição a adoecer de melancolia ou parte dessa predisposição reside na predominância do tipo narcísico de escolha de objeto conforme o eu. Adelmo, quando eu li essa parte aí, eu me lembrei de uma pessoa que disse assim, quando meu namorado chegar, eu vou terminar com ele. Já tinha 12 anos de namoro. E em uma semana ele ia chegar. Naquela semana, ela vomitou a semana inteira. Né? Então, assim, às vezes a gente pensa assim, o Freud fala algumas coisas meio malucas, mas a gente vê umas coisas meio malucas também, assim, meio relacionadas. Tá vendo que interessante? Então, predominância do tipo narcísico de escolha de objeto. Quando você escolhe alguém, que você acha a sua cara metade, né? Essa é a minha cara metade, essa é a pessoa com quem eu vou casar, essa é a pessoa que eu vou ter família, esse vai ser o sócio que eu vejo que vai dar certo comigo. Você projeta um monte de coisa assim que é irreal, né? Escolha de objeto conforme as fantasias do eu, né? Infelizmente, ainda carece de confirmação através da pesquisa, isso, né? Aí ele começa, tá vendo? Abrir aqui possibilidade de pesquisas novas, vai até o fim assim. Nas frases iniciais desse estudo, reconheci que o material empírico em que ele se baseia não satisfaz nossas pretensões, tá vendo? Começa a abrir agora o leque, né? Se nos fosse permitido supor que a observação concorda com nossas inferências, não hesitaríamos em acolher em nossa caracterização da melancolia a regressão do investimento objetal à fase oral da libido, ainda pertencente ao narcisismo. Vou dar por terminado hoje, 5 para as 10, vou marcar aqui mais ou menos, né? Também cansa. Se alguém tiver alguma pergunta, algum comentário, vão acolher. Eu quero fazer um comentário.
João Lucas. Com esses estudos que eu falando sobre Machado de Assis e sobre Freud, assim, para mim, não tinha percebido o que era psicologia e psiquiatria. Ouvia bastante falar sobre Freud, dele, o trabalho, tudo. Hoje eu percebo que, ao ver esses relatos de todo mundo aí que é da área, eu posso dizer que eu usava uma máscara, acreditando ao que os pessoal me falavam, que era aquilo que era ser feliz e alegre, e assim eu vou percebendo que não. Existem contradições dentro de mim mesmos, que tem conflitos internos que às vezes não é o simples fato de conversar com alguém do lado ou ouvir uma música, nisso que vai te ficar feliz, ou principalmente com uns livros de autoajuda, nada contra, que vai dizer assim, esse caminho, essa receita de bolo que é o segredo da vida. E aí eu tô gostando bastante disso, porque tá abrindo o eu para o inconsciente que não sabia aonde estava se encontrando nesse mundo meio caótico e caos. Só tenho a agradecer a esses estudos. Legal, Lucas. Esse estudo é uma terapia mesmo. Isso aí. O que você conseguiu acompanhar, Juliana? Tudo quietinha hoje, não vi. Escreveu alguma coisa aqui? Hoje também não escreveu nada. Escreveu bastante no bastidores, só que não deu para ler direito. É? Este texto, bom, considerações finais, boa noite para todo mundo. Texto pesadíssimo. Pesadíssimo. Eu achei que eu só ia observar e não participar, porque é realmente muito triste. Mas, enfim, é isso aí. E o Roberto? O que você... Roberto saiu, não, né? Tá aí ainda? Deixa eu ver. Roberto, Foi ótimo, deixei para conhecedores. Nome e deveria. Tá. Fala, Roberto. Considerações robertinas. Eu acho que se for mesmo o Roberto, eu acho que ele já saiu, já tem um tempo. Não, Roberto não tem vergonha de falar, não. Ele fala, escreve, publica bastante. Está se tratando, né, Roberto? Roberto. De vez em quando o Roberto joga no grupo lá umas mensagens, eu vou lá, leio, falo assim, nossa, esse está se tratando mesmo, está sendo bem. Parabéns, hein, Roberto? Está conseguindo jogar para fora os demônios todinho lá no grupo. Para mim, esse estudo foi muito bom, porque, assim, confirmou muita coisa. Desculpa, Roberto, pode falar, deixa o Roberto falar. É que eu busco há muito tempo, só que eu vinha buscando de uma forma diferente. Não literária, assim, né, de escrever, apesar de desde o começo eu ouvi dizer que era para escrever minha história e eu nunca quis escrever. Aí hoje eu vejo de uma maneira diferente, porque eu tivesse escrito, né, tudo que eu vim aprendendo e passando. Eu aprendi muito com uma visão diferente em certos filmes, que eu comprei muito filme original de propósito para aprender sobre o narcisismo, né? A palavra em si, ela que me puxou, nem lembro mais como é que eu fui parar no grupo, né? Mas eu sempre venho estudando há muito tempo o narcisismo. Mas numa maneira diferente, que você quer botar em livros, eu nunca pensei nisso, né? Eu apenas queria funcionar. Não, eu estou observando os textos que você põe. Os textos que você põe é o funcionamento mesmo, é isso aí também, né? A manifestação na realidade, né? Do modo como você traz e põe, né? O Freud converte em artigo técnico, mas ele também está dizendo dele, né? Quer dizer, quando você quer evitar dizer de você, você põe uma música do Caetano Veloso, ou bota uma mulher nua lá, ou bota um cavalo relinchando. É uma maneira de jogar para fora os... É isso aí, né? O Freud transformou numa maneira textual, mas pode ser de outras maneiras, né? Isso aí. Quase uma laranja mecânica. Uma laranja mecânica. Então, vou agradecendo, né, Elisângela, aqui, casas e organizadores, né, que de vez em quando tem aparecido com mais frequência. Obrigado por ter vindo, Adriano, Márcia, Roberto. Vou aproveitar para desligar, né? Agradecer aí os nossos colegas que vêm na terapia, são um grupo terapêutico. Boa noite. Boa noite.